E estamos ao vivo agora, voltando do almoço. Espero que todo mundo esteja super acordado e acordada por aí, porque a gente sabe que depois de comer um macarrão, a gente come lá um bife, dá aquele soninho. Então, mas a gente está aqui na continuação desse evento maravilhoso. Tem algumas perguntas que estavam no outro chat. Eu vou fazer as perguntas aqui e depois, se vocês tiverem perguntas novas, a gente pode colocar as perguntas no chat desse lado. Não esqueçam de deixar um monte de coraçãozinho amarelo ali. A gente quer ver um monte de coração amarelo. Eu sou super fã do Mercado Livre. Meus cachorros é que não gostam muito, porque eles ficam latindo para o pessoal do Mercado Livre que chega o dia inteiro. Eu vou fazer as perguntas um pouco mais devagar também, porque eu não falo espanhol. Vou conseguir falar espanhol, eu não hablo espanhol, não sei falar Rafa, acho lindo, mas não falo Rafa. Acho tão lindo. Mas você conseguiu? Consegui, Rafa. Isso. É muito bom, é tão bonito, né? Eu acho lindo. Então, a primeira pergunta que a gente tem é: qual é a diferença entre os 3 designers que são liderados pelo UX Manager e UX Lead? Se eles têm perfis diferentes e como que eles se envolvem com o usuário? Primeira pergunta. Bom, explicando um pouquinho mais assim sobre as equipes, né? A gente tem, assim, a gente colocou 3, mas é importante frisar aí também que, na verdade, esse número já vai aumentar aí agora em dezembro, né? Inclusive, temos vagas. E aí a gente, então, tem essas 3 equipes na gerência, né? Que, como a gente falou um pouquinho, tem a ver com essas etapas do produto que a gente se divide hoje, né? Então, quando o produto chega, como ele sai e como a gente armazena, né? Então, são meio que essas 3 equipes que a gente tem ali de liderança, né? E aí, falando das pessoas que estão debaixo dos líderes, né? Que seria como eu e o Rafita, assim, a gente tem um perfil bem generalista, né? Então, a gente trabalha ali como a UX, a gente está responsável pela parte de UI também, e a gente também faz as nossas pesquisas, né? A gente tem capacitações de research, e a gente tem ali a operação, né, que são os nossos usuários, a gente tem essa vantagem, né, deles serem usuários internos, então a gente tem essa ponte direta e a gente consegue fazer as pesquisas direto com eles com mais facilidade, assim, né. Mas a gente também tem até essa pegada um pouco de design de serviço também, né, que a gente, como alguém comentou ali no chat, né, a gente olha muito para a experiência física também, não só o que está acontecendo na tela. Então, por isso que a gente acaba tendo esse perfil mais geral, assim, na nossa equipe, né? Sim, aí só para complementar, não sei se conseguem me escutar bem. Sim. Ótimo. Aí só para complementar, que a gente no Meli tem diferentes perfis, que são generalistas, que temos, por exemplo, na nossa equipe, pessoas que são designers e que também fazem o conteúdo das telas. Isso, a gente usa um pouquinho essa dinâmica porque a gente construi, como estávamos falando antes, ferramentas que são internas. Então, aí a gente consegue ter essa liberdade. Igualmente, a gente também tem na Meli equipes especializadas de user research que capacitam muito as pessoas. Temos um focal point por time que ajuda ao resto do time a fazer os testes e tudo mais. Acho que é isso. Muito bom, muito obrigado. Eu assustei a hora que você saiu. Eu falei, nossa, ela foi embora. Aí depois ela voltou, ufa. Caiu? Caiu, sempre. Tem uma outra pergunta que é: como ou através de quem as iniciativas chegam para o time? Eu entendo assim que o time que tem mais autonomia tem, às vezes, de onde vem, né, os pedidos para o time. Então, através de quem chegam esses pedidos para os times de vocês? A gente acaba recebendo muita coisa por ter essa dinâmica direta assim, com a operação, né? E por eles serem o nosso foco, acaba que eles têm assim essa dinâmica assim de mapear entre eles as necessidades que eles têm e passar isso para a gente, né? Que é do time de tecnologia, né? Que aí tanto para os líderes ali de desenvolvimento quanto para os líderes de design, né?
Então, acaba que a gente trabalha muito junto, assim, nessa parte de ver, assim, priorizar as iniciativas, né? Acaba sendo uma vantagem nessa questão de ter a operação, assim, tão perto. Então, é meio que isso, assim, eles trazem a necessidade para a gente, aí a gente vai organizando e priorizando. Aí, não sei, Mila e Rafita, vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Não sei. É bem isso mesmo, né? Acho que é só curioso bater de novo nessa tecla que a nossa relação com a operação é muito curiosa, né? Porque a gente tem essa relação com eles como cliente, né? Às vezes eles são nossos clientes, mas também às vezes são nossos parceiros aí nas iniciativas, né? Tanto para fazer investigação do problema. Então, bem bacana assim, essa dinâmica. Muito bom. Tem mais uma pergunta, que é uma pergunta grande. Eu vou ler a pergunta para vocês. Qual é o maior desafio da integração entre o designer e o desenho desses processos físicos? Eu entendo que tem alguma coisa de design de serviço aqui. Pois, no geral, a gente tem a visão de que um designer está nas telas, mas vocês têm uma visão que é de UX mesmo, que é holística, né? Que vê a cadeia inteira. Qual que é o maior desafio dessa divisão, se é que tem uma divisão? E meus cachorros estão latindo. Pronto. Eu acho que, tipo, eu e o Rafa, assim, a gente talvez teve até um desafio maior, assim, no sentido de que a gente entrou no Mercado Livre durante a pandemia, então a gente não tinha essa possibilidade da gente pegar e ir nos centros de distribuição e acompanhar esses processos físicos, né? Então, acho que a gente teve, né, a Mila é old school já, né, já tá há uns 5 anos, a Mila, ela inventou o produto, assim, basicamente, né, então ela vai lá, ela que pega, empacota os produtos, tal, ela chega na sua casa ali, tal, com as entregas, tudo. Amo. Tá há muito tempo já, então, tipo, já teve a oportunidade aí de realizar teste ali, tudo presencial, então teve muita essa dificuldade aí durante a pandemia. E também, assim, a gente está falando aqui, né, como, tipo, dando um pouco mais de ênfase a essa questão, né, tipo, da logística em si, né? A gente está falando como se fosse, tipo, beleza, um negócio do dia a dia, mas na verdade é muito difícil, é um desafio trabalhar com logística, é difícil de entender, mesmo você estando lá. É mais difícil de entender quando você tem que falar disso em espanhol também, às vezes, com as equipes. Então, eu acho que esse é o principal desafio, assim, porque mesmo você indo uma vez ou duas no centro de distribuição, essas pessoas, elas estão ali fazendo aquilo, né, como o Rafita falou, né, são atividades repetitivas e bem manuais, assim, de alta precisão, né, todos os dias, então eles sabem muito mais sobre isso, né, do que a gente, né. Então, também tem que ter essa noção, assim, de que a gente não tem... A gente tem que, tipo, beber muito da fonte, assim, deles, assim, de, tipo, entender que a gente nunca vai saber tudo, assim, e que a gente tem que se apoiar muito neles, né? Mas eu acho que... Então, tipo, é isso, assim, tipo, logística é bem complicada, na pandemia mais ainda, em espanhol mais ainda, assim, você... Acho que deve ter sentido um pouquinho, ó, misturando já, assim, então, né? Sim. É que Mili já fala espanhol. Sim, eu pensava que ela era, inclusive, da Argentina, quando entrei. Mas acho que vale também mencionar que, acho que muitas vezes num fluxo, a gente acaba pensando primeiro o físico, né? E esses dois meios, eles estão bem relacionados, né? Tanto o físico quanto o digital. Porque o digital, ele basicamente ele reflete essas ações que são desempenhadas fisicamente, né? E as ações físicas, elas acabam sendo mais importantes também, porque a gente tem que considerar muitas coisas, né? Como a gente explicou, por exemplo, tem a bancada onde essa pessoa vai trabalhar, né? Dentro dessa bancada, que tipos de movimentos ela pode fazer lá? Aí a gente já começa a pensar realmente em tela, né? Qual tela é ideal? Se é ideal ter um desktop, se é ideal ter um mobile. Então a gente vai realmente levantando esses requisitos, pensando nisso, né? Por isso que é importante estar junto com operações, porque a gente acaba consumindo muita informação deles, né? Justamente para saber o que é confortável para um representante fazer, né? O que eles já estão acostumados a fazer. Então, a gente vai casando tudo isso e depois, no processo, a gente acaba pensando na tela, né? A tela, ela entra realmente como um facilitador, né? Ela ajuda o representante a se guiar durante esse processo físico. Seja apresentando alguma informação que é relevante para ele não esquecer, né? Ou até uma informação relevante para o processo que ele vai desempenhar, por exemplo, quantidade de unidades que ele precisa contar, mas o ato principal é a contagem, né?
Então, acho que muitas vezes a gente acaba pensando nesse físico primeiro, né? Como ele vai impactar depois as nossas telas. Isso. Acho aí que o que a gente, na verdade, fica pensando é na experiência mesma, né? Porque é a experiência física que fica reflexada na tela. A tela, como a Rafita falou, acompanha e tudo mais aí ao usuário durante o fluxo todo. Mas o desafio maior, acho que, como os meninos falaram, tem que ver com aprender logística também, porque não é só pensar a tela, pensar o fluxo, pensar a experiência do usuário, é também entender logística, entender como as pessoas usam a ferramenta e como a gente pode adaptar essa ferramenta a nossa própria operação, porque isso é uma coisa que tinha esquecido de falar, que pelo geral, as empresas compram esses sistemas, essas ferramentas, mas Mercado Livre achou melhor e decidiu fazer o nosso próprio. E aí, só para complementar, fica muito bom para a gente adaptar o nosso próprio sistema a nosso jeito de operar. Sensacional, sensacional. E é complicado, né? Porque é uma operação gigantesca que tem muita influência do design e é um trabalho importante o que a gente faz. Inclusive, tem uma pergunta, eu vou pegar agora as perguntas que estão na caixa de perguntas daqui. Tem uma pergunta relacionada a isso. Como que é a interação do time de operações e como que vocês influenciam nessa operação? De novo, eu entendo que vocês falaram agora que são os dois lados, né? A operação influencia o design influencia a operação, mas como que é isso? Qual que é a importância do design nisso também? Sim, aí se quiser, eu posso contar um pouquinho. Durante o processo todo do design mesmo, a gente da operação participa da definição do fluxo da ferramenta, né? Aí a gente trabalha muito junto com eles, porque aí a gente tem focal points também da operação, porque pensando acá, igual a gente tem diferentes tipos da operação, incluso dentro do nosso projeto, porque a gente tem operações em diferentes países, por exemplo, México, Brasil, acá mesmo na Argentina, e cada delas tem alguns jeitos diferentes de operar. E aí a gente consegue participar também para lograr a estandarização dessas operações e construir uma ferramenta que é estándar para todas as operações. E aí também é um outro desafio, né? Porque a gente precisa avaliar ter o consenso das pessoas que vão usar a ferramenta, porque também eles precisam ter essa operativa mesma, essa coisa física, como a Rafita estava falando antes, para usar junto com a ferramenta. E aí a nossa integração é muito importante, né? Porque a gente consegue, por exemplo, olhar com diferentes focal points como é que a experiência física é e como é que a gente consegue entregar uma ferramenta que seja geral, igualmente que sirva para todas as operações. Aí, igual, a influência, na verdade, é mútua, é como a gente trabalha muito junto, é quase que a equipe da operação é parte da nossa equipe também. Não sei, pelo menos eu sinto isso muito, trabalhamos muito, muito perto. Aí, como a Mili também falou, a gente consegue agora ir para lá, ir para as operações, falar, por exemplo, compartilhar as propostas com design mesmo, com os focal points, conseguir feedback muito rápido deles. Não sei aí se quiserem comentar um pouquinho mais sobre o processo, mas acho que isso também é muito importante ficar perto. Alguém? Como é que dou-lhe uma, dou-lhe duas? Não sei nem o que falar, deu uma aula aí. Eu adorei a resposta. Tem uma pergunta, e é interessante porque várias perguntas, acho porque vocês tocaram nesse assunto
dessa mistura do mundo físico com o mundo digital, com o mundo do cliente, com o mundo do cliente interno. Então, tem mais uma pergunta que também fala dessa relação. Qual que é a relação que vocês têm com os times que são de suporte ou de CX, da experiência do cliente, ou mesmo de CS, de suporte e atendimento? Eu sei que é importantíssimo para o tipo de trabalho do Mercado Livre essa relação. Como que vocês se relacionam? Vocês também têm algumas informações ou percepções que vocês extraem desse relacionamento? Acho que aí, Rafita e Mila, eu vou contar um pouquinho o que eu vejo assim, nos meus projetos de estoque, assim. Falando de suporte, né? Bom, como a gente tem um sistema ali, né? Tipo, a gente tem. Então, a operação são usuários que muitas vezes estão pedindo ali suporte técnico, né? Abrindo chamado, assim, essas coisas, igual a gente faz também, né? Quando a gente dá um problema aí no notebook e tal. Então, a gente acaba, às vezes, tirando alguns insights disso, né? E do que está dando problema, assim, do que a gente precisa melhorar. E aí, falando um pouquinho de CX, a gente não tem, assim, pelo menos até dos projetos que eu participei, assim, tipo, a gente não tem um canal direto, assim, constante, frequente com CX, mas tem alguns projetos específicos em que a gente acaba trabalhando muito junto ali com eles, assim, principalmente no que diz respeito à atuação de CX com o seller, né, com o vendedor, né. Porque também é uma questão interessante, assim, né, a gente tem os stakeholders, né, que são a operação, mas sempre lembrando que também a gente está guardando produtos do seller e enviando produtos para o comprador, né? Então, tem esses outros lados também, né? E aí tem algumas questões, algumas iniciativas em que a gente acaba entrando um pouco mais em contato com o CX, assim, para entender alguns problemas, ali, algumas necessidades dos vendedores também. Então, a gente tem meio que faz algumas leituras, né, com base nesses aprendizados, assim, de CX e do suporte técnico. É uma coisa mais pontual, mas que a gente consegue tirar alguns insights aí, dependendo do projeto. Sim, acho que é justamente isso, né? Eu trabalho na parte de inbound, que a gente chama, né? Que é justamente a área onde vai cuidar da entrada desses produtos nos armazéns, né? Então, a gente acaba tendo realmente uma relação, às vezes, um pouco mais direta com a experiência dos sellers, né? Porque antes da gente, vem logo a experiência do seller, por exemplo, agendar o envio para um armazém. Então, às vezes, quando a gente está num projeto onde a gente está mexendo em alguma parte da estrutura de entrada desses produtos que possa interferir na experiência do seller de alguma maneira, então alguma restrição a mais que ele possa ter, né? Ou até uma necessidade a mais que a gente vai exigir dele, aí sim a gente envolve esses times justamente para poder ter uma ponte, né? Até para comentar o que a gente está projetando, né? Qual seria a melhor experiência do nosso lado e ver se encaixa com eles, se eles vão precisar, sei lá, emitir algum anúncio para os sellers, né? Fazer uma comunicação a mais. Então, às vezes, é necessário realmente fazer essa ponte aí com esses outros times, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta que tem aqui. Aí depois a gente tem que tentar tirar uma foto fazendo assim com o cotovelo. É verdade. Não sei se a gente vai conseguir, mas não sei se dá certo. A gente tem que ter pontaria, mas eu acho que dá para fazer mais ou menos tirar com o cotovelo. A gente tenta, vai ficar um cotovelo para cada lado. E eu não sei se todo mundo está vendo a cena igual eu estou vendo, então eu não sei se. Aí vai dar trabalho fazer isso. Mas é uma pergunta legal. Como que vocês lidam com o retrabalho? O que vocês fazem quando as estimativas não acontecem como planejado? Eu vou acrescentar uma pitada ali. Eu entendo que a operação inteira de vocês teve uma mudança enorme por causa dessa questão de pandemia, do aumento de entrega, aumento de warehouses maiores e um monte de coisa assim. Então, tudo está sempre mudando. Então, deve ter trabalho, todo dia tem retrabalho, né? Porque a operação é viva. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês trabalham esse tipo de coisa? A gente chora, né? Na brincadeira. Acontece bastante. Por a gente estar com um time, como a gente falou, né? Tem muitos stakeholders, assim, é muito comum, assim, né? A gente ter variáveis, assim, né? Em cada um dos pontos de UX, de tecnologia, da operação, a surgir. Então, é muito comum essa questão de retrabalho, assim, sendo bem sincera e tal. Mas a gente também toma já, assim, uma das coisas que a gente fala também, até quando vai recrutar, assim, tipo, para entrar no MELI, assim, essa questão de ser flexível, assim, né? Não adianta também a gente
ficar frustrado, assim, e, tipo, sabe, tipo, largar o projeto, não quero mais, tal, acontece bastante, mas, falando bastante também não é assim, né, gente? Vou achar que vai entrar aqui e só vai ficar fazendo retrabalho, né? Também não é assim. Mas é isso, tipo, a gente já absorve, assim, como uma coisa de que, tem que ser contemplado até, às vezes, no roadmap, né? A gente tem que dar um passo para trás, tudo. A gente trabalha muito por trimestres, né? Por os quarters, né? Então, a gente meio que já leva isso um pouco em consideração e tá um pouco, acho que, no nosso perfil, assim, de saber lidar com isso também, porque é isso que o Dan estava falando, né? É tudo muito sempre mudando, assim, e tal. Sim, inclusive é um dos valores do Mercado Livre, né? Da gente estar sempre em beta contínuo, que eles chamam, né? Então, a gente já entende que realmente a gente pode estar pensando uma solução nesse momento, onde, na verdade, ela não atende assim perfeitamente a operação, a gente precisa revisitá-la no futuro, né? Então, muitas vezes, inclusive nos projetos, a gente trabalha com essa visão, né? Que a gente está pensando, a gente está entregando agora uma entrega, né? Pensando em resolver um problema pontual para esse momento, né? A gente fez a solução mais rápida para ele, mas a gente já tem como que releases futuras, né? Onde a gente vai revisitar esse problema e tentar fazer o que a gente chama de endgame, né? Que é a solução perfeita. Isso, aí gostaria de complementar isso que o Rafita falou. A gente tem princípios culturais acá no Meli, que são próprios da empresa. Deles é que a gente está em beta contínua. E aí, tal como o Rafita falou também, a gente já pensa as iniciativas tendo em conta que os projetos vão continuar mudando, né? Que isso não é retrabalho próprio. Às vezes acontece sim, mas igual é uma coisa que a gente já tem incorporada. É como, tá, então, por enquanto, vamos sair com essa iniciativa de um jeito mais MVP. Depois a gente já pensa as melhorias e a gente já vai entregando depois. Mas é uma coisa que é muito natural acá. Mas o retrabalho, eu acho que talvez em algumas iniciativas pode acontecer, por exemplo, por, não sei, fazer muitas reuniões com diferentes pessoas, mas eu acho que isso é mais também por conta da iniciativa mesma, né? Mas, nada, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito incorporada, não ficar frustrada, nada. Às vezes acontece, mas eu acho que é uma coisa que nos identifica muito, trabalhar como em beta contínua também. Eu achei ótimo, é sensacional. Gente, brigadíssimo pela participação. Vamos tentar fazer uma foto, fazer um cotovelo. Vai para acabar, vai, por favor. Eu tô do seu lado, Mila? Onde eu tô? Tá tudo ao contrário, mas alguém dá um print, mesmo que seja ao contrário, para a gente ver que a gente tentou. Mesmo que a gente tenha tentado, porque, tipo, os cotovelos, parece luta de Muay Thai. Mas aí a gente faz uma pose e tira a foto pra gente. Mas alguém tem que tirar. Alguém aí, por favor, tira. Marca a gente no Instagram. Obrigado. Brigadíssimo. A gente vai agora para mais uma palestra. Eu adorei. Obrigado mesmo, de verdade, pelo tempo de vocês. A gente se vê na próxima palestra da DASA. Tchau! Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Gente, valeu. Graças.